Olá, pessoal! Hoje é quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão Alex Greiner está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Alex. Obrigado pelo convite, Nima. É sempre um prazer participar com você. E saudações calorosas a todos aí, especialmente aqueles no Irã. Espero que estejam assistindo a isso daí. Sim, exatamente. Alex, deixe-me começar com o Irã e o que está acontecendo na Ásia Ocidental. Enquanto falamos, os Estados Unidos continuam enviando recursos para o Oriente Médio, para a Ásia Ocidental, e tudo está sendo preparado, tanto pelo lado iraniano quanto pelo lado dos Estados Unidos. Veja, quando você observa o que está acontecendo, na superfície é óbvio para todos que os dois lados estão se fortalecendo ou se preparando para, você sabe, uma grande guerra. Mas outra coisa acontecendo também. As conversas, as negociações, os dois lados estão falando também sobre negociações. Observando a história humana, as pessoas sempre tentaram, de alguma forma, convencer o outro lado de que são maiores, mais poderosas, mais preparadas para fazer o que desejam alcançar. E aqui, quando se trata da política ou estratégia dos Estados Unidos, surge a pergunta: o que é isso? O que se passa na mente do governo Trump com esse aumento de presença na Ásia Ocidental? É um tipo de escalada, trazendo mais recursos e armas para a região, para a Ásia Ocidental. Eis o que J.D. Vance disse em sua última entrevista com Megyn Kelly sobre o caso do Irã. As pessoas dizem, bem, o presidente é muito beligerante. E às vezes há quem diga, bem, o presidente está falando sobre diplomacia, está falando sobre negociar com os iranianos. Não deveríamos negociar, deveríamos simplesmente bombardeá-los. O que o presidente vai fazer é manter suas opções em aberto. Ele vai conversar com todos, tentar alcançar o que puder, por meios não militares. E se sentir que a opção militar é a única possível, então acabará escolhendo essa opção. Obviamente, mesmo que eu soubesse o que vamos fazer, eu não contaria a você nem aos seus muitos milhões de ouvintes. Sim. Alex, qual é a sua avaliação do que está acontecendo? E quão frágil, na sua opinião? Bem, a situação é obviamente frágil, mas vou voltar a algo que venho dizendo há bastante tempo, Nima. Fui muito categórico ao prever que Trump não atacaria o Irã. Sempre disse que ou ele não atacaria de forma alguma, ou se o fizesse, seria um ataque de fachada. Ou seja, ele criaria algum espetáculo pirotécnico para a mídia se divertir, mas não haveria nenhuma mudança estratégica significativa na região decorrente de uma ação militar dos Estados Unidos. A razão pela qual eu estava convencido disso é que dediquei muito tempo e esforço tentando entender o que o governo Trump está fazendo. Basicamente, exatamente o que sua pergunta aborda. O que se passa na cabeça deles. Porque vemos que há muitas operações psicológicas, muitas psyops. Há muita distração, muita enganação, muito teatro. E diante de tudo isso, é muito difícil discernir o que Trump está fazendo, o que sua administração está pensando, quais são suas intenções. Mas uma coisa ficou claramente evidente no mês passado, em Davos, quando os Estados Unidos declararam explicitamente que querem promover as políticas do sistema americano de economia política. É uma expressão complexa, mas vamos explicar. Para cada país, para cada potência, há uma escolha entre dois sistemas de governança. Um é o sistema globalista do livre comércio britânico, um legado do Império Britânico, que tem sido o principal defensor do livre comércio em todo o mundo nos últimos 200 anos, aproximadamente. E a minha afirmação é que o Império Britânico nunca desapareceu. Ele se transformou, passou por diferentes reencarnações, mas ainda está entre nós e continua lutando pelo sistema global de livre comércio.
O outro sistema tem vários nomes, mas geralmente é conhecido como sistema americano, ou sistema hamiltoniano, criado por Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro de George Washington. A diferença é que, sob o sistema britânico de livre comércio, o capital governa o mundo. Ele flui para onde quiser, quando quiser, em busca da maior taxa de retorno. E, de modo geral, podemos chamar esse sistema de uma corrida coletiva para o fundo do poço, porque o país que vence, aquele que prevalece na competição global, é o que se oferece como o fornecedor de baixo custo de mão de obra e recursos. Assim, o resto do mundo é basicamente transformado em uma colônia do Império Ocidental, da chamada ordem global baseada em regras. O outro sistema, o sistema americano, cria um mercado protegido para os produtores domésticos a fim de reindustrializar, o que tem o efeito de elevar os padrões de vida, a produtividade e a prosperidade, todas essas coisas. Empregos que realmente pagam um bom salário, sabe? Aquilo de que as pessoas se lembram. Ei, como é que antes era possível sustentar uma família inteira com uma única renda? E para onde isso foi? Por que isso desapareceu? Desapareceu porque todos nós, coletivamente, em escala mundial, estávamos em uma corrida para o fundo do poço. Certo? Então Trump, com sua delegação, foi a Davos e vários dos principais membros de sua equipe declararam explicitamente: estamos encerrando o sistema de livre comércio. Vamos mudá-lo. E então Jameson Greer, que fez uma apresentação em Davos, mencionou explicitamente Alexander Hamilton e outros que tentaram implementar esse sistema, como Henry Carey, o conselheiro de Abraham Lincoln, e o próprio Lincoln, entre outros. Então, isso foi o mais explícito possível. E aconteceu bem no campo dos globalistas do livre comércio, que é Davos. Foi praticamente uma declaração de guerra. Não era algo como, agora vamos lutar contra vocês e matá-los. Não era como, nós vamos enterrá-los de Khrushchev. Era mais algo como, vamos mudar as coisas. Nosso modo de pensar é completamente diferente do de vocês. Mas juntem-se a nós. Cresçam conosco. Prosperem conosco. Quase exatamente as palavras de Scott Bessent para a elite de Davos. E a partir disso, sabemos em qual campo a administração Trump se encontra. E isso não é pouca coisa. As pessoas precisam entender que não se trata apenas de então vocês vão mudar seu sistema de governo? Bem, boa sorte e nos avisem como foi. Porque todos os 8 presidentes americanos que foram assassinados enquanto estavam no cargo ou morreram misteriosamente durante o mandato tentaram implementar o sistema americano. Trump sofreu 2 tentativas de assassinato. A guerra civil, há 160 anos, foi travada por causa dessa questão. Portanto, é um enorme conflito. Na verdade, esse é o tema central da guerra global, porque o sistema imperial britânico de livre comércio, esse sistema de governança, exige que toda nação, todo poder, toda região se submeta, se subordine ao livre comércio, abrindo seus mercados ao capital ocidental, às corporações ocidentais, aos produtos e serviços ocidentais, e assim por diante. É por isso que essa questão está na origem do conflito do Ocidente com o Irã, porque eles querem os recursos iranianos. Eles querem levar seus produtos ao Irã, querem dominar completamente o Irã, seu povo, seus recursos e todo o seu potencial econômico. Então, o governo iraniano agora, goste você ou não, quer ser independente e quer negociar sua relação com o Ocidente em seus próprios termos, o que é seu direito. Então eles estão dizendo não. É por isso que esse, digamos, Império Britânico reencarnado do livre comércio quer mudar o regime. Eles querem trazer de volta o Shah, que diria, sabem, os portões de Troia estão agora escancarados e estamos prontos para negociar nos seus termos. Levem o que quiserem, contanto que eu continue sendo o rei aqui e mantenha o povo iraniano sob controle. Então, certo, essa é uma explicação longa, mas o que quero dizer é que é muito óbvio que Trump não está de acordo com essa abordagem. Então agora, por que todo esse teatro? Por que toda essa enganação?
why all the theater? Why all the deception? Why can't Trump just say, no, I'm not going to bomb Iran? Por que Trump não pode simplesmente dizer, não, eu não vou bombardear o Irã. Vou negociar com os iranianos e vamos fazer acordos comerciais porque precisamos de petróleo. Eles precisam de tecnologia, seja o que for. Temos muito a trocar aqui porque, veja, Trump está no cargo há pouco mais de um ano. Os interesses poderosos e consolidados que dominam a vida política nos Estados Unidos são exatamente aqueles que mais se beneficiaram do sistema de livre comércio, de estarem alinhados com a ordem global baseada em regras, com o império, certo? E esses interesses não querem mudar nada porque não querem perder seus privilégios. Eles ainda querem uma mudança de regime no Irã. E eles estão em Wall Street. Eles provavelmente ocupam cargos de liderança em muitas corporações americanas, think tanks e universidades. Ainda estão em várias posições de poder dentro do governo Trump, dentro da administração presidencial e na burocracia permanente. O Departamento do Tesouro, o Departamento de Justiça, a NSA, a CIA e assim por diante. Portanto, eles se oporão a Trump se ele disser abertamente, não quero ir à guerra contra o Irã. Quero negociar e fazer acordos com o Irã. Acho que é daí que vem a necessidade desses confrontos teatrais. A falsa guerra de 25 minutos que tivemos em junho passado, 40 mísseis e bombas e agora essa escalada. É uma enganação, mas não para os iranianos. É uma enganação para o grupo globalista. E não vamos esquecer que a pressão sobre Trump para atacar o Irã vem de Israel, de grupos sionistas, de evangélicos cristãos e de judeus sionistas. Mas, em última instância, vem da sede do Império Britânico, que é a City de Londres. Vimos isso claramente em 2019, quando exerceram pressão sobre Trump para atacar o Irã pela primeira vez. Estourou um grande escândalo, porque vazaram comunicações entre a Embaixada Britânica em Washington e o Ministério das Relações Exteriores em Londres. E vimos que o embaixador britânico Sir Keane Darroch era o principal articulador do esforço de lobby para convencer Trump a entrar em guerra contra o Irã. Então sabemos dessas coisas. Obviamente a mídia nos presta um desserviço porque não fornece nenhum contexto. Eles não tentam explicar nada disso. Eles apenas tentam polarizar a situação. Então, ou você vê ataques a Trump porque ele não está fazendo as coisas do jeito que eles querem, ou até mesmo do seu próprio grupo MAGA por se envolver nessas encenações. Essas encenações são feitas para parecer incríveis, para serem convincentes. Eu imagino que provavelmente um grupo muito pequeno de pessoas na administração Trump e no governo iraniano saiba o que realmente está acontecendo. Todo o resto precisa acreditar que a guerra é de verdade. Ainda podemos ver ação cinética, mais trocas de bombas e mísseis, mas eu espero que, se isso acontecer, novamente, será mais um show de fogos de artifício do que qualquer dano real, uma guerra de mentira. Você sabe o que está na mente das pessoas comuns? Aquelas que estão acompanhando o que está acontecendo? Elas estão fazendo perguntas. O que mais podem fazer? Qual será o resultado? Vamos supor que os Estados Unidos tentem bombardear algumas instalações aqui no Irã. Qual seria o resultado disso? E como isso traria qualquer tipo de mudança para a situação no Oriente Médio ou para o próprio Irã? Acho que essas são perguntas simples, mas muito profundas, vindas do povo, do Twedge. Essas são excelentes perguntas, Nima. E elas também precisam fazer parte da sua equação. Porque, além da fantasia, porque realmente é uma fantasia neste momento, de uma mudança de regime no Irã, não há nada a ser alcançado por meios militares. Há quase nenhum benefício, especialmente se você considerar Trump como um presidente transacional. Ele vê tudo como um negócio, e há muita verdade nisso. Então, se você olhar para isso como uma possível transação, qual seria o benefício de entrar em guerra contra o Irã? Praticamente nenhum.
E o lado negativo? O lado negativo poderia ser absolutamente catastrófico. Portanto, é óbvio que você quer evitar isso. Agora, a fantasia de uma mudança de regime no Irã, sabe, vem da Grã-Bretanha, da OTAN e das potências europeias e também de Israel, onde eles tinham todos esses planos elaborados de ir à guerra e depois ativar seus agentes no terreno para desencadear uma espécie de revolução colorida nas ruas do Irã. Depois, usariam as pressões internas no Irã, porque impuseram à economia iraniana embargos comerciais terríveis, sanções e todas essas coisas, para tornar a vida o mais miserável possível para o povo iraniano. Assim, se conseguissem de alguma forma direcionar as queixas do povo contra seu governo e dar-lhes a ideia de que, se derrubassem o governo, tudo melhoraria. O mesmo cenário sírio que usaram contra Bashar al-Assad. Então, combinado com bombardeios pelos Estados Unidos, talvez seja assim que eles acham que poderiam manipular uma mudança de regime. Mas sem uma mudança de regime, não há nada a ganhar indo à guerra contra o Irã. E há muito a perder. Para Israel, para as tropas dos Dassoais na região, para suas bases militares, para seus ativos navais e assim por diante. E não apenas o Trump transacional. Bem, você sabe, não é preciso ser um gênio para entender isso. Mas ele ainda tem eleições de meio de mandato neste ano. Se um destroyer ou um porta-aviões fosse afundado em um confronto com o Irã, isso significaria o fim da carreira política de Trump. Então, obviamente, isso seria uma estupidez. Seria algo extremamente imprudente, destrutivo. Aí o próximo dilema passa a ser: o Trump tá bem? Talvez ele tenha perdido o juízo, ou talvez tenham conseguido influenciá-lo de alguma forma. Mas não parece ser o caso, Nima. That doesn't seem to be the case, Nima. This is the dilemma that you and I have discussed. Esse é o dilema que você e eu temos discutido praticamente desde que Trump chegou ao poder. E então você sempre chega à conclusão de que, bem, sim, parece que o governo tem uma missão. Se não uma estratégia, eles têm um plano. Eles têm uma missão. E talvez estejam cometendo muitos erros ao longo do caminho, mas estão definitivamente seguindo numa direção muito perceptível, muito real. E agora, sabe, se você mencionar que as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo, isso é normal, porque tanto o governo Trump quanto a mídia estão conduzindo operações psicológicas. Eles deliberadamente não querem que a gente entenda. Então, sabe, a menos que você esteja prestando uma atenção muito, muito cuidadosa e mantendo como se diz, um horizonte de longo prazo, é quase sem esperança. A mídia está sempre com um horizonte de tempo cada vez mais curto. Veja, a CNN aparece com a notícia de algo que aconteceu há 5 minutos e no dia seguinte age como se ontem nunca tivesse existido. Eles têm uma história completamente nova, uma nova perspectiva e continuam repetindo essa sequência de coisas malucas e sensacionalistas, sem nunca tentar colocar nada em contexto, sem nunca tentar conectar os pontos ao longo de anos ou até décadas. É só, Trump disse isso, os iranianos fizeram aquilo, Benjamin Netanyahu disse aquilo outro. Então, claro, você não consegue entender. É praticamente impossível. Quando se trata da alternativa à guerra, essa seria a negociação. Parece que na sexta-feira eles vão conversar diretamente. O ministro das Relações Exteriores do Irã, e você sabe, o enviado de Trump, Steve Witkoff. Eles estarão em Oman conversando e negociando. O que me impressiona, Alex, é que os Estados Unidos não entendem a história, nem mesmo o governo atual. J.D. Vance falou sobre isso em sua última entrevista com Megyn Kelly, dizendo que a liderança no Irã não está disposta a conversar. Isso simplesmente não é verdade, porque basta olhar para a história, olhar para o que aconteceu até agora. Sabe, é preciso encontrar algum tipo de honestidade no seu adversário para poder dialogar, porque a história dos Estados Unidos, especialmente após a Revolução no Irã, sempre foi de sanções, e mais sanções, e mais sanções, exercendo muita pressão sobre o Irã. Há sempre foi uma grande questão na minha mente.
which was always a big question in my mind. Why does the United States do that? Por que os Estados Unidos fazem isso? Porque quando você olha para a Ásia Ocidental, o único território que realmente pode ser chamado de país é o Irã. Os outros são mais como pequenos estados. Não são tão importantes. Se você quer ter algum tipo de influência, se quer um futuro melhor e relações melhores com toda a região, precisa conversar com as potências dominantes de lá. E aqui está a questão, Alex. O que J.D. Vance disse mostra que as informações e o entendimento deles são realmente superficiais quando se trata de negociações com os iranianos. Aqui está o que J.D. Vance disse. Conduzir a diplomacia, quando você nem consegue falar com a pessoa que comanda o país, torna tudo muito mais complicado e faz com que toda a situação pareça meio absurda. Tipo, ele pode pegar o telefone e ligar para o Putin. Ele pode pegar o telefone e ligar para o Xi. Mesmo com países com os quais temos relações muito hostis, você sabe, a Coreia do Norte, ele pode pegar o telefone. Ele se encontrou com o cara na linha do paralelo 38. É bizarro que não possamos simplesmente falar com a liderança real de um país. Isso realmente torna a diplomacia muito, muito difícil. Sim. Vá em frente. Qual é o seu entendimento? Acho que há algumas coisas aí, Nima. Uma delas é que eles dizem essas coisas para justificar as próprias falhas. Sabe, você simplesmente coloca toda a culpa nos outros e diz algo como: se não conseguimos resolver as coisas diplomaticamente com os iranianos, é porque eles são tão rígidos e irracionais. Não dá nem para conversar com eles. Não, na verdade é você. É você. Você falhou e vem mudando as regras do jogo a cada oportunidade, e é por isso que falhou. Agora, quero fazer uma distinção entre o Trump 1.0 e o Trump 2.0, porque acho que o primeiro governo Trump foi muito, muito diferente. Ele provavelmente, sem perceber, havia se cercado dos mesmos neoconservadores que vinham comandando as coisas durante as administrações Bush, Clinton, Obama e Biden. Essencialmente a mesma coisa. Mas agora a situação é um pouco diferente. Então espero que eles encontrem uma linguagem comum e que os dois lados cheguem a um entendimento que dissipe as hostilidades na região e permita que o Irã respire e inicie uma recuperação econômica de fato. Mas há outros aspectos aqui, porque o estilo de negociação de Trump é sempre atacar, ser muito agressivo, muito áspero, assumir sua reivindicação máxima do que quer alcançar, depois quadruplicá-la, sentar-se à mesa batendo a mão e fazendo ameaças, e então dizer, certo, vamos ver o que conseguimos aqui. Então, se ele consegue metade do que começou, acha que venceu. Esse é o estilo dele, e aparentemente isso tem funcionado razoavelmente bem para ele. Então, temos que esperar que é isso que ele vai tentar fazer com os iranianos também. Porque ele é esse tipo de pessoa. Alguém que sempre precisa vencer. E sabe, há um histórico dele agindo assim. Por exemplo, se ele quer conseguir 100 de você, ele se senta à mesa e diz, você vai me dar 500, ou então vou te prejudicar. E então se você diz, bem, senhor, eu não posso fazer isso, mas posso dar 100, ele responde, bem, tudo bem, porque é você. Gosto de você. Podemos ser amigos. E então ele fica com 100, que era o que queria desde o início. Mas ele conseguiu isso de uma forma muito agressiva, sabe? Provavelmente típica de um incorporador imobiliário do Brooklyn, Nova York, que é de onde ele veio. Esse é o mundo que ele conhece. É algo muito diferente do que as pessoas do velho mundo estão acostumadas. Mas acho que isso ainda é muito, muito melhor do que ter Jake Sullivan ou Anthony Blinken do outro lado da mesa, porque eles estavam completamente a serviço do império global baseado em regras, e usariam todo tipo de engano sorrateiro
para tentar promover uma mudança de regime. Acho que Trump não quer uma mudança de regime no Irã. E quero dizer, mesmo após a guerra no Irã, em junho do ano passado, ele disse isso explicitamente, e acredito que ele falava sério. He said so explicitly, and I think that he meant it. Alex, the other part of the equation is Alex, a outra parte da equação é que você mencionou o Trump 1.0 e mencionou, nós sabemos, lembramos, todos lembramos, o JCPOA. Exatamente. Sabe, naqueles tempos, o Irã de alguma forma achava que a Europa poderia desempenhar um papel importante em toda a situação. Mas sabe o que aconteceu recentemente, no Trump 2.0? Ninguém mais se importa com o que a Europa está dizendo, porque veem a Europa como uma ferramenta, ou talvez, como você mencionou, a City de Londres, como o principal ator em toda a situação. they're the main players of the whole situation. Sim, Because they see what's going on with porque eles veem o que está acontecendo com a Europa. Qual é o principal motivo para que, você sabe, o chanceler da Alemanha esteja falando dessa forma em relação ao Irã? Não há nada entre o Irã e a Alemanha. Qual é toda essa situação com o governo britânico? Quero dizer, eles são tão hostis em relação ao governo iraniano, ao povo iraniano. Você nem vê esse tipo de hostilidade vindo do governo Trump. De alguma forma, isso se tornou tão radical que é difícil para o povo, para o governo, para as autoridades no Irã, entenderem o que está por trás disso. O que eles estão buscando? Esse é o problema. Mas eu acho que a posição europeia está simplesmente se desfazendo. Eles não se importam mais com a Europa. They don't care anymore about Europe. Yes, excellent question, Nima. I think Sim, excelente pergunta, Nima. Acho que isso é exatamente, acho que isso é em grande parte o motivo pelo qual o JCPOA fracassou. A percepção por parte do governo Trump era de que eles estavam fazendo o trabalho pesado para fazer cumprir o acordo com o Irã. Mas os principais beneficiários de qualquer acordo com o Irã seriam as potências europeias, começando pelo Reino Unido, França e Alemanha. Então acredito que esse é, em última análise, o motivo pelo qual o governo Trump simplesmente desistiu do JCPOA e depois os europeus, de maneira arrogante, nem se preocuparam em cumpri-lo, mesmo quando os iranianos o fizeram. Acho que a posição europeia ficou exposta nesse processo. E claro, agora os europeus estão furiosos porque foram deixados de fora. Qualquer acordo que aconteça entre os Estados Unidos e o Irã será entre os Estados Unidos e o Irã. E isso vai ser em benefício das duas partes, seja como for que tenham negociado e como acabem negociando, dividindo as diferenças entre si ou superando essas diferenças. Mas não vai trazer nenhum benefício para os britânicos, os franceses ou os alemães. Então é claro que eles estão muito irritados. Estão irritados com Trump, estão irritados com os iranianos, querem se inserir na mesa de negociações, mas não podem, porque tudo o que tinham era os Estados Unidos atuando como seu policial global, servindo aos seus propósitos ao redor do mundo e depois lhes oferecendo os benefícios, como aliados e amigos, de bandeja. Acho que essa fachada desmoronou e, como resultado, as potências europeias se veem excluídas do processo. E eu acho que essas coisas não vão mudar até que vejamos uma reforma muito significativa de todo o sistema europeu, talvez até o colapso da OTAN e da UE, e então mudanças políticas dentro de cada nação. Já podemos ver que os Estados Unidos estão agora apoiando o AfD e o Rassemblement National na França, e todos esses partidos de soberania. Eles estão basicamente reagindo contra a interferência da Euromair nas democracias europeias. Já vimos relatos sobre interferência em eleições na Romênia, Irlanda, Holanda, França e assim por diante. E sabe, essas agora são coisas que deixaram de ser apenas alegações da mídia alternativa ou de vozes marginais. Estes são agora documentos oficiais do governo americano, declarando os próprios fatos, preto no branco, registrados. Então você não pode simplesmente descartá-los como alegações de algum teórico da conspiração insatisfeito. Não,
Tudo isso é real. E, portanto, você sabe, as mudanças vão acontecer. Está claro que, bem, você sabe, se quiser, Nima, podemos colocar tudo isso sob o acordo entre a Rússia e os Estados Unidos em Anchorage, no Alasca, de que não apenas o conflito ucraniano precisa ser resolvido, mas que resolvê-lo deve implicar uma reformulação completa da arquitetura de segurança da Europa e da Ásia Ocidental. E acho que isso já está sendo trabalhado. Está realmente sendo colocado em prática. Pouco a pouco, os efeitos disso vão aparecer. Little by little, the effects of it are going to come out. I'm very hopeful that the negotiations between Iran. Estou muito esperançoso de que as negociações entre o Irã e os Estados Unidos vão correr bem, para a satisfação de todos, porque, como você mencionou, o Irã é o único poder real naquela região, uma nação verdadeira, com continuidade civilizacional. E não é por acaso que foi designado pelos chineses e pelos russos como o pilar da arquitetura de segurança na Ásia Ocidental. Acho que seria completamente idiota da parte do governo americano ignorar esse fato. Fingir que não, que vão fazer algum acordo totalmente diferente por conta própria. Então, realmente presumo que o governo Trump esteja trabalhando dentro do marco do que foi acordado com os russos em Anchorage, no Alasca. Of what they agreed with the Russians in Anchorage, Alaska. Alex, in Iran, you see. Alex, quando você está no Irã e vê o que está acontecendo na mídia doméstica e entre os oficiais daqui, dá para perceber que a ideia de parceria com a Rússia está se aprofundando drasticamente. É inacreditável. Eu nunca vi, nunca ouvi, nunca sequer imaginei que poderíamos chegar a esse nível de parceria entre os dois. E isso é realmente o que aconteceu durante o conflito na Ucrânia entre a Rússia e a China. A mesma coisa está acontecendo aqui entre o Irã e a Rússia, porque ambos sentem o mesmo tipo de ameaça para toda a região. Então, o que você acha se considerarmos esse novo tipo de parceria, esse novo tipo de relacionamento entre esses estados? Como isso será percebido pela administração Trump e pela ideologia de que você está falando? O tipo de estratégia que eles têm em mente? Bem, eu presumo que o governo Trump entenda isso. As pessoas-chave no governo Trump entendem isso perfeitamente e valorizam isso. Essa é a realidade. Essa é a realidade que não se pode mudar com bravatas, conversa fiada, ou mesmo superestimando genuinamente a própria importância e tentando se colocar como, digamos, o xerife daquela região. Isso simplesmente não funciona. Não vai dar certo. Então o lado americano precisa aceitar isso. Agora, é claro, também existem realidades políticas internas para o governo Trump. Então eles precisam levar isso em conta. Eles precisam desempenhar o papel de líder mundial, a nação mais poderosa do mundo, a força de combate mais incrivelmente poderosa que já existiu na história da galáxia Via Láctea, e por aí vai. Sabe, há muito disso, então eles vão continuar fazendo. Mas acho que quando se sentam à mesa com seus colegas russos, com os iranianos, eles sabem qual é a situação e entendem que são praticamente convidados no continente eurasiático. Vocês têm o hemisfério ocidental, onde podem projetar poder. Não podem projetar poder na massa continental da Eurásia. Vão existir cabeças quentes como Lindsey Graham, mas acho que há pessoas competentes e racionais lá que entendem. Veja, tentamos no Afeganistão, por 20 anos, levamos uma surra e tivemos que nos retirar. Tentamos subjugar o Ansar Allah no Iêmen. Não conseguimos. Que chance temos contra o Irã? Nenhuma. Então temos que ir até lá como convidados educados. So we have to come there as polite guests and cut a deal, maybe aggressively, maybe E fechar um acordo, talvez de forma agressiva, talvez da maneira mais vantajosa possível para nós, porque os americanos ainda têm grande poder sobre os fluxos financeiros do mundo. E veja, o Irã vai continuar a comercializar petróleo, e grande parte desse comércio continuará sendo feita em dólares americanos. Então, não dá para fazer isso desaparecer no curto prazo. Mas se estamos falando de projeção de poder e força militar, os Estados Unidos precisam se entender com as potências regionais, especialmente uma tão forte quanto o Irã. E eu acho que uma vez que a economia iraniana possa respirar plenamente,
veremos uma transformação tremenda nessa região. E acredito que esse é um futuro promissor, pelo qual vale a pena esperar. Alex, deixa eu mudar um pouco de assunto para o conflito na Ucrânia e essa nova onda de propaganda contra Vladimir Putin envolvendo o caso Epstein. Quando se fala do caso Epstein e de qualquer história relacionada a ele, não dá realmente para dizer que Vladimir Putin teve algo a ver com Epstein ou com qualquer pessoa ligada a ele. Mas estão tentando. Basicamente, a principal propaganda veio do Reino Unido, culpando Putin e afirmando que Epstein era um agente russo, um agente da KGB, de alguma forma. E agora isso está sendo repetido por alguns países do leste europeu, como, por exemplo, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, falando sobre como Epstein seria supostamente um agente russo. Eles simplesmente não conseguem encontrar mais nada, então colocam a culpa ali. Como é isso? O que se passa na cabeça dessas pessoas? E como isso vai influenciar toda a situação com a Rússia? Como isso vai ajudar a Europa? Parece que eles não têm nenhum futuro em mente junto com a Rússia. Eles só querem cortar tudo que vem da Rússia, o que seria totalmente devastador e, na minha opinião, uma estupidez. Nima, os arquivos de Epstein vão acabar sendo extremamente tóxicos para o Reino Unido, porque já vimos, 3 dias depois do grande vazamento, os 3 milhões de páginas que foram divulgadas em 30 de janeiro, 3 dias depois, em 2 de fevereiro, Peter Mandelson renunciou ao Partido Trabalhista. Peter Mandelson é um dos membros mais poderosos do establishment político britânico. Não apenas do Partido Trabalhista, mas do establishment político britânico como um todo. Acho que ele não fica nem atrás de Tony Blair. E então, 2 dias depois, ele teve que renunciar à Câmara dos Lords. Agora ele está sob investigação criminal por má conduta em cargo público. E cada vez mais sujeira tóxica vai sair daí. Agora sabemos que Jeffrey Epstein representava a família Rothschild. Jeffrey Epstein represented the Rothschild family. I think that's a significant fact because Acho que esse é um fato significativo, porque olhando para a história da Segunda Guerra Mundial e provavelmente para períodos anteriores, sobre os quais sei menos no momento, a família Rothschild tradicionalmente tinha sua própria rede privada de inteligência, praticamente uma agência de inteligência particular. Acho que ela se chamava Rede Z durante a Segunda Guerra Mundial. Pessoas que faziam parte da Rede Z depois se tornaram membros do OSS, ou talvez já fizessem parte do OSS ao mesmo tempo. O OSS foi o antecessor da CIA, e agora veja como isso se conecta bem. Uma das figuras de alto escalão do OSS era um homem chamado Donald Barr. Donald Barr era pai de Bob Barr, Robert Barr, Bill Barr, desculpe, William Barr. Lembra dele? Sim, o Bill Barr. Todo mundo se lembra dele. Ele foi com tudo contra Donald Trump. Sim, o pai dele, Donald Barr, contratou Jeffrey Epstein para ser professor de matemática na escola que ele dirigia na época. A partir daí, Epstein foi para o Bear Stearns e se tornou esse guru financeiro, esse gênio. Depois, Bill Barr apresentou Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell, que era filha de Robert Maxwell, que também foi membro do OSS. Robert Maxwell, mais tarde, se tornou um agente do Mossad. Então tudo meio que se conecta. Mas sabe, o interessante é que muitas pessoas tendem a acreditar que Jeffrey Epstein era um agente do Mossad. E eu acho que isso é totalmente possível. Mas ele mesmo disse, eu não sou. Eu não trabalho para eles. Ele disse que não era. Ele obviamente foi treinado pelo Mossad sob Ehud Barak. Ou foi Ehud Barak? Foi Ehud Barak. It was Ehud Barak. Yeah, it was Ehud Barak. Sim, foi o Ehud Barak. Mas ele não fazia necessariamente parte do Mossad. Provavelmente fazia parte da inteligência privada da família Rothschild, que provavelmente cooperava com o MI6, o Mossad, a CIA e assim por diante, mas provavelmente prestava contas principalmente a eles. Bem, acontece que ele tinha uma linha direta com o Lord Peter Mandelson,
e Peter Mandelson lhe fornecia informações privilegiadas sobre o que estava acontecendo na União Europeia e em 10 Downing Street, avisando-o sobre grandes negócios de bilhões de dólares para que ele pudesse se antecipar a eles, presumo. De qualquer forma, se você olhar agora as mensagens entre ele e Peter Mandelson, elas parecem trocas de informações controversas entre amigos. Mas duas coisas. Tudo isso aconteceu bem depois de Jeffrey Epstein já ter sido condenado como estuprador de menores, certo? Então você está fazendo isso com um criminoso condenado. A segunda coisa é que me parece que o dano causado por todas essas revelações será tal que quase instantaneamente Peter Mandelson decidirá renunciar ao Partido Trabalhista, depois à Câmara dos Lordes, e talvez até acabe sendo destituído de seu título de nobreza, o que, como você sabe, não acontece com muita frequência. Então é absolutamente tóxico. E tudo isso volta para a City de Londres, porque veja, não é apenas o governo britânico, é a City de Londres que é uma construção e o território da família Rothschild. Então, sabe, nada disso vai simplesmente desaparecer. E isso vai acabar sendo extremamente prejudicial. E quem sabe o que ainda vamos descobrir com todos esses arquivos. Mas, novamente, isso volta àquela ideia de um choque entre dois sistemas de governança. Porque tudo nesses arquivos de Epstein gira em torno das agendas do governo britânico. Ou, desculpe, do Império Britânico. Coisas como despovoamento, sabe, eles estão falando explicitamente. Ei, como é que a gente sabe, entre Bill Gates e Jeffrey Epstein, se livra das pessoas pobres? Ah, eu tenho algumas ideias. E então eles inventam vacinas, certo? E depois falam sobre Bill Gates e Jeffrey Epstein criando essa estrutura financeira que lucraria com pandemias perpetuamente, para sempre, vendendo vacinas para o resto do mundo. As conexões são tão controversas que acho que continuarão corroendo as bases das instituições ocidentais e de muitas de suas principais figuras. Pessoas como Bill Gates, Peter Mandelson, a família Rothschild, Noam Chomsky, Deepak Chopra. Muitos desses, digamos, autoridades em vários domínios vão acabar caindo. Como tudo isso vai se desenrolar a longo prazo, é quase impossível de prever, mas é praticamente criptonita para toda a estrutura deles. E eu tendo a ser otimista, Nima, porque você sabe, como dizem, a verdade liberta. Então, quanto mais verdade tivermos, não consigo ver isso como outra coisa, senão algo bom no fim das contas. Alex, você vê a reunião trilateral entre os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia como algo novo, algo que ainda não vimos antes? Parece haver uma nova dinâmica em toda a situação na Ucrânia. Mas como você vê a possibilidade de a Europa fazer parte da discussão? A Europa ser considerada um possível parceiro nessas negociações? Isso vai acontecer? Ou os Estados Unidos decidiram não permitir que os europeus participem? Ou talvez a Rússia não concorde com isso? O que está acontecendo nessas conversas para que a Europa não faça parte delas? Quando, naturalmente, na minha opinião, ela deveria, pelo menos aqueles países da Europa que não estão satisfeitos com a situação na Ucrânia. Não acho que caiba ao governo Trump decidir se os europeus vão ou não fazer parte da solução. Isso depende em grande parte da Rússia. Os russos deixaram claro que as portas estão abertas para que as nações europeias renovem suas relações com a Rússia de forma amistosa e construtiva. Mas eles não vão tolerar soluções ou condições impostas e estão obviamente avançando para derrotar, desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Acho que algo mudou na administração dos Estados Unidos, porque achei muito interessante que o The Washington Post tenha demitido sua correspondente em Kiev de maneira bastante abrupta. Não sei se isso tem algo a ver com as revelações sobre Jeffrey Epstein, mas essa jovem descobriu que havia sido demitida enquanto passava a noite em seu carro para se aquecer, porque aparentemente não havia aquecimento.
apparently there's no heating. So it seems that everything is coming down. Parece que tudo está desmoronando, que tudo está colapsando, e está colapsando como resultado de uma vitória militar russa sobre a Ucrânia, o que significa que o governo ucraniano está sendo pressionado à capitulação. E se The Washington Post demitiu seu correspondente, o motivo pelo qual considero isso significativo é que o principal eixo do apoio ocidental à Ucrânia não tem sido apenas militar e financeiro. Também tem sido o esforço de relações públicas e propaganda. Eles apoiaram a Ucrânia em termos de propaganda quase completamente, sem falhas. Agora isso pode significar que estão desistindo da Ucrânia por completo. E se for esse o caso, a Ucrânia será levada à capitulação. Se isso acontecer, os termos serão ditados pelos russos, o que significa que os europeus poderão se ver à mesa não se Trump permitir, mas se os russos permitirem. E por que deveriam? Veja, se amanhã houver um AfD que forme o governo em Berlim, e então a discussão sobre os gasodutos Nord Stream se tornar parte da nova arquitetura de segurança e energia da Europa, então sim, certamente os russos provavelmente dirão, com certeza, o governo de Alice Weidel deve estar à mesa. Mas Friedrich Merz, não acho que ele estará nessa mesa, nem Macron, nem Keir Starmer. Então acho que tudo dependerá dos processos políticos na Europa, não de Donald Trump ou de sua administração apenas, mas de se os russos consideram construtivo e produtivo ter qualquer discussão com líderes europeus. E isso dependerá de quem são esses líderes. Se for a atual formação, não acho que eles estarão à mesa. Sim. Muito obrigado, Alex, por estar conosco hoje. Sempre um prazer, cara. Bom falar com você. Aproveite seu tempo no Irã e até a próxima. Até breve. Bye-bye. Tchau, se cuida.